Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam animados, né? Continuem aí empenhados, dedicados nessa obra tão importante, tão especial, que é a obra de ensinar a palavra de Deus numa linguagem infantil para os pequenos. A história de hoje vai falar sobre a grande pesca, a pesca maravilhosa. Esse relato, essa história, está registrada em Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. É muito importante que você leia a história para que você possa contar depois com mais propriedade, né? Com mais certeza, com mais segurança, porque você leu a história. E quando você lê a história na Bíblia, fica mais fácil você lembrar de detalhes importantes na hora então da contação da história, né? Para as crianças aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua escola também. Para contar essa história, você pode levar esses materiais tradicionais, né? Algo que simbolize uma rede. Se você tiver peixinhos de plástico ou de EVA, você pode levar também. Eu já contei essa história em outros momentos, né? Para crianças de outras idades, usando esses elementos, né? Uma rede, peixinhos de EVA. Mas você pode também usar outras coisas para ilustrar. Para a criança, a ilustração ela é muito importante e nem sempre é necessário que o objeto seja realmente objeto de forma real, mas qualquer coisa que ilustre vai chamar a atenção e vai ajudá-la, né, a vivenciar a história. Você pode levar até uma bacia assim, uma bacia, uma vasilha e dentro colocar prendedores. E os prendedores podem simbolizar os peixes. Você pode pescar esses peixes usando, né, algo que simbolize uma rede, coloque os peixes dentro da rede, cheio, né, de forma que pareça que ela está cheia, quase se rasgando, conforme diz a história. Se não tiver um pano, você pode contar para as crianças que eles pescavam com rede, né? Mas aí na hora da história você pode usar até mesmo uma peneira, né? E aí então mostrando que eles pescavam os peixes em grande quantidade. Você pode ter um outro objeto ou uma outra vasilha que simbolize um barco. Se você tiver um barco de plástico, né, ou de papelão já pronto aí, você pode colocar os peixes dentro desse barco, né? Ou se não, pegue uma caixa pequena, né? Desenhe um barco na frente dessa caixa para simbolizar que é o barco e coloque ali dentro também os prendedores a ponto assim de transbordar, né? Para mostrar que a pesca realmente foi muito grande, que os barcos quase até afundavam. Leve a sua Bíblia aberta, né, na história. Nós vamos ler para as crianças o versículo 4, que é o momento que diz, o momento onde Jesus diz para eles lançarem as redes para pescar, ok? Vamos à história. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Já aconteceu de vocês estarem em algum lugar muito cheio de gente, mas tanta gente que todo mundo assim parece que te aperta, não tem lugar para você andar, não dá para se mexer muito, já aconteceu? Às vezes acontece, né, num momento assim dos parabéns no aniversário, quem anda aqui de ônibus, né, circular, tem vezes que os ônibus estão assim lotados, né? Acontece. E Jesus, em um momento, estava nessa situação. Ele estava ali perto do lago de Genezaré e havia uma multidão apertando Jesus. E por onde ele passava, as multidões o comprimiam. Então Jesus entrou em um barco. Haviam dois barcos parados ali. Ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e disse para Simão afastar um pouquinho o barco, e dali, de dentro do barco, Jesus então sentou e ensinou ali aquela multidão de dentro do barco. Quando Jesus terminou, né, de ensinar as multidões, ele disse para Simão: olha, pode levar os barcos para águas mais profundas, lá assim, né, para o meio da praia. E então você jogue as redes para a pesca. O que tinha acontecido? Aqueles homens pescadores, Simão e os seus amigos, tinham tentado pescar a noite inteira, mas sem pescar nenhum peixe. Eles estavam ali lavando as redes quando Jesus passou, né, ali pelo lago. E então eles falaram: mas Senhor, né, nós pescamos a noite inteira, né? Tentamos pescar a noite inteira sem pegar nada. Mas, já que o Senhor está dizendo, vamos fazer isso. Olha que interessante, né? Simão, ainda que a circunstância mostrasse que não havia nenhum peixe naquele lago, Simão atendeu a voz de Jesus e falou: bom, já que o Senhor está dizendo, eu vou fazer. E aí então, o que aconteceu?
Eles foram lá para as águas mais profundas e jogaram as redes. Quando eles jogaram as redes, né, dentro da água, gente, de uma forma incrível, começou assim a vir muitos peixes. E eles pescaram tantos peixes, as redes começaram a ficar pesadas, tanto que ele mal conseguia segurar a rede. Ele então dava sinal para os amigos do outro barco: vem aqui me ajudar, né? Tá muito pesada, eu não vou conseguir pôr essa rede no barco. As redes pareciam que iam se romper, iam se rasgar, e o barco parecia que ia afundar de tanto peixe que eles pescaram. E então os homens vieram ali, ajudaram e colocaram aqueles peixes no barco que parecia que ia afundar. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Como pode ser tanto peixe em um momento, né, daquele jeito, sendo que eles ficaram a noite inteira sem pegar nenhum peixinho. Pedro então fica surpreso, né? E ali então ele louva Jesus pelo grande poder que ele demonstrou naquele momento. Sabe, crianças, essa história demonstra o poder que Deus tem para resolver qualquer problema. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Jesus está disposto a nos ajudar, assim como ele ajudou aqueles homens, aqueles pescadores naquele dia. Mas essa história tem um detalhe muito importante que está aqui na Bíblia, registrado em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Nós temos que obedecer a Jesus. Ainda que pareça assim que a ordem dele não faça muito sentido, nós devemos confiar em Jesus. Porque aqueles homens confiaram em Jesus, o grande milagre aconteceu. Nós também. Não importa o que aconteça. Não importa se as pessoas, né, acreditem ou não. Se nós obedecermos a Jesus, nós também sempre veremos a grande bondade, o grande amor dele demonstrado em nossa vida. Jesus ajudou aqueles homens e depois, mais à frente, aqueles homens também passaram a ajudar Jesus. Ele nos ajuda e coloca pessoas, né, em nossa vida para ajudar uns aos outros. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, muito obrigado pelos milagres que coloca em nossa vida. Nos ajude a, acima de tudo, sempre colocá-lo em primeiro lugar, obedecendo a tua palavra, obedecendo conforme o Senhor nos manda. Abençoe a nossa igreja, abençoe os líderes, anciãos, anciãs, abençoe as pessoas que trabalham na tua obra para a pregação do Evangelho. Que possamos muito em breve ver Jesus. Em nome dele que oramos e pedimos, agradecidos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.